Bom, irmãos, vamos abrir lá no livro do profeta Ezequiel. Aqui na minha Bíblia fica na página 1117, não sei se na sua fica aí perto, se bem que hoje em dia você tem os smartphones que acabam facilitando. Eu queria ler com os irmãos, na profecia do profeta Ezequiel, no capítulo 22, eu queria fazer a leitura dos versos de 24 até o verso 30. Ezequiel 22, do verso 24 até o verso 30. E queria pensar com vocês sobre alguém para ficar na brecha. É a inquietação que o texto nos traz. Alguém para ficar na brecha. Como conseguir alguém para ficar lá? Vamos ler o texto, talvez isso possa ficar mais claro com a leitura dele. Dos versos de 24 a 30 do capítulo 22. Diz assim a profecia de Ezequiel: Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos seus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal, com visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Aí o verso que talvez a minha pergunta faça sentido. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Alguém para ficar na brecha. Meus irmãos e minhas irmãs, a profecia de Ezequiel, nesse momento, e você teve chance de ouvir a leitura e acompanhar, é uma profecia dura de se ouvir, porque o que podemos depreender do contato, ainda que rápido, do texto, é que o povo estava numa situação muito complicada, porque, segundo o profeta, não se poderia confiar nos profetas, nos seus colegas, digamos assim, porque eram homens que proferiam profecias falsas, é o que nós constatamos da leitura. Os sacerdotes eram pessoas que não sabiam discernir o puro do impuro, na hora do culto solene, misturavam o sagrado com o profano, e os príncipes não estavam, a informação do texto de Ezequiel, muito atentos ou preocupados com o destino das pessoas que estavam ali, sob a liderança política que eles eventualmente, de maneira torpe, e pecaminosa, estavam desenvolvendo. De sorte
minha irmã e meu irmão, que o profeta aqui, né, traz essa palavra dura, traz uma palavra direta, incisiva, séria, diante exatamente daqueles que deveriam ser os cuidadores do povo, porque não se podiam confiar nos profetas, não se podia nutrir de esperança dos sacerdotes e nem se esperar nada dos príncipes. Não é sem razão que a profecia de Ezequiel é um profeta que começa a sua profecia, na verdade, no exílio babilônico. Ele era um sacerdote que vivia antes da dominação e da deportação para a Babilônia, né? Mas ele começou a escrever a sua profecia já diante das consequências daquela situação de pecado que o povo estava sofrendo. E meus irmãos e minhas irmãs, o ambiente não é exatamente aquele auspicioso, porque o povo, juntamente com os seus profetas, juntamente com os sacerdotes e juntamente com a liderança política dos príncipes, o próprio povo estava envolvido em pecado. Então, é aquilo que nós podemos dizer, que aqui o fundo do poço tem subsolo, porque estava tudo ruim e parece que o pior estava para acontecer, como de fato aconteceu. Diante do relato da profecia de Ezequiel, o povo foi levado cativo para a Babilônia e lá amargou 70 anos de escravização, de domínio, de sofrimento. O profeta faz uma pergunta, e é essa pergunta que nos interessa nessa noite. Lá no verso 30, ele pergunta assim: onde poderei encontrar alguém que possa tampar o muro, alguém que se coloque na brecha perante mim? Ele está perguntando exatamente, meus irmãos e minhas irmãs, como é que ele pode encontrar alguém que queira defender-se, que queira proteger o povo. Mas aqui nós estamos tratando desse momento onde o povo vai ser preso, cativo, lá nos 70 anos da Babilônia. Nesse momento, como eu estava dizendo, Ezequiel vem e diz o seguinte: olha, cadê aquele que se coloque perante mim para proteger o povo? Cadê aquele homem? Onde está aquela liderança que vai tapar o buraco do muro? O que ele está querendo dizer? Meus irmãos e minhas irmãs, naquela época era muito comum que as cidades fossem muradas, para que pudessem se proteger dos inimigos. E um muro com brechas, um muro com furos, um muro com acessos, era um muro fraco, era um muro que era suscetível de ataques dos inimigos. Então o profeta está dizendo: olha, eu quero saber, eu quero ver, eu quero buscar. E ele diz que buscou um homem que tapasse o muro, que ele buscou alguém que se colocasse na brecha e defendesse o povo diante das circunstâncias, e não encontrou. O texto termina de maneira melancólica, porque apesar dele buscar, olha, onde estão os protetores do povo? Onde eles estão? Onde estão os sacerdotes? O profeta diz: onde estão os profetas? Ele contextualiza. E os príncipes? Ele narra: nenhum deles estava se colocando como protetor do povo. O muro, meus irmãos, na compreensão do profeta, ele estava desprotegido por conta das brechas que ele continha. E ele diz: olha, eu preciso encontrar um homem que se disponha a proteger o povo, que se disponha a se colocar como protetor do povo. E ele não está encontrando. E aí eu queria pensar com você, porque nós precisamos, minha irmã e meu irmão, minha querida igreja, encontrar alguém para ficar na brecha. Nós precisamos encontrar alguém que queira proteger o povo. Nós precisamos encontrar alguém que seja o intercessor do povo. Essa é a indagação que o texto traz. E ele não está encontrando, como nós já falamos reiteradamente, na liderança de então. E eu queria perguntar para você, minha irmã e meu irmão, você está disposto, você está disposta
a ser essa pessoa para se colocar na brecha e proteger o povo? Você tem essa vocação? Você tem essa preocupação? Você tem essa inclinação? Você se dispõe a ser uma pessoa que assim o faça? Veja, meus irmãos, eu queria rapidamente fazer alusão a 3 textos. Eu peço que você me acompanhe. Eu sei que isso traz, enfim, exige um certo trabalho seu, mas me acompanhe lá em Gênesis 18. Gênesis 18. Vamos abrir rapidamente. E eu queria ler um trecho aqui rapidamente com vocês aqui. Gênesis 18, que é a experiência, meus irmãos, de Abraão, quando na verdade Deus, diante de Sodoma e Gomorra, Deus fala assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Não dá mais para tolerar essa iniquidade da cidade. Não posso mais esperar que algo melhore. E eu vou fazer isso. E você lembra o que Abraão fez? Você lembra o que Abraão fez? Abraão chegou para Deus e falou: Senhor, não faz isso não. Se tiver 50 justos nessa cidade, não destrua a cidade. E Deus falou: é verdade, se tiverem 50 justos, eu não destruirei. E aí Abraão diz assim: se tiverem 40, não destruirei. Se tiverem 30, não destruirei. Se tiverem 20, não destruirei. Se tiverem 10, não destruirei. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, Abraão para, porque ele percebe que a única família justa que existia em Sodoma e Gomorra era a sua família. Eram os seus. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, alguém que se colocou no muro para proteger a cidade. Alguém que se colocou no muro para proteger aquelas pessoas que estavam onde, meus irmãos? Nós estamos falando o quê? Sodoma e Gomorra. Tinha gente boa lá, tinha gente certa lá, era um lugar onde o pecado andava por todos os cantos. O que Abraão fez diante de Deus, meus irmãos? Abraão se colocou como alguém que quis tampar a brecha do muro para proteger aquelas almas que lá estavam. E veja que é interessante o texto, porque ele fez isso perante Deus, né? Ele argumentou com Deus. Ele disse: Senhor, não faça isso. 50, 40, 30, 20, 10, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos essa vocação, a vocação nossa, a vocação da igreja, é que ela seja vinculada, meus irmãos, a essas pessoas, a esse mundo, a esse Rio de Janeiro pecaminoso, cheio de pessoas aí perdidas no meio da rua, querendo uma migalha de fraternidade, de solidariedade, de paz, de carinho. Meus irmãos, a igreja, eu, você, nós temos que nos colocar na brecha para protegermos essas pessoas. E vejam, meus irmãos, nós não estamos falando de pessoas santas. Eu não quero julgar ninguém, não sou melhor do que ninguém, mas nós estamos falando de pessoas que estão mergulhadas, imersas, distantes de Deus, imersas no pecado. Na verdade, meus irmãos, nós fomos chamados para proteger pessoas que são causas perdidas. Isso porque Jesus nos chamou para amar os pecadores, para pregar o evangelho para eles. É preciso, meus irmãos, ter a persistência de Santa Mônica. Santa Mônica, vou contar a história dessa moça, todos conhecem. Ela tinha um filho da pá virada, que era um tal de Agostinho. Já ouviu falar nele? Ele não queria nada, como a gente fala brincando, com a hora do Brasil. Ou alguns falam que ele não queria nada com o basquete. Uma expressão da minha época, desculpe se você compreende essa gíria, é uma certa entregação de idade. Mas veja, meus irmãos e minhas irmãs, Santa Mônica, ela orou 33 anos pela conversão do seu filho, que era um frequentador assíduo das casas da noite da sua cidade e não queria nada com Deus ou com Jesus. Foram 33 anos de prece.
Um dia, esse garoto chamado Agostinho, já um homem, ele encontra Jesus. Deus ouve a oração daquela mãe. E ele veio se transformar no grande Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. E a mãe dele, Santa Mônica, porque jamais deixou de ser alguém que se colocasse na brecha, que visasse a tampar, meus irmãos, aquele muro que estava furado, aquele muro que precisava ser tampado, com alguém que fosse protetor e intercessor do seu filho. Ela não abandonou, meus irmãos, aquela vida que demonstrava que não tinha nenhum interesse com a palavra de Deus. A igreja deve atender a pergunta do profeta: quem é que vai se colocar na brecha? Quem é que vai se dispor de tampar o muro? Quem é que será o intercessor das pessoas? Quem será o protetor delas? Meus irmãos, para isso é preciso viver a bênção da persistência, de sermos os cuidadores das pessoas. É interessante isso, né? Caim e Abel, lembram? Senhor, acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso eu tenho que prestar contas sobre a vida dele? Sabe, minha irmã e meu irmão, nós fomos constituídos, como falava hoje de manhã, nação santa, sacerdócio real, povo de exclusiva propriedade de Deus, exatamente porque Deus confiou a vida das pessoas em nossas mãos. Nós somos o povo que traz a esperança e a palavra de Deus, e essa vocação é nossa. E Abraão nos demonstra, meus irmãos, como é importante nos colocarmos na brecha e tamparmos os muros. Mas veja, minha querida irmã, meu querido irmão, eu queria trazer a experiência de mais uma pessoa que quis tampar os muros, que quis tampar as brechas. Eu queria falar de Moisés. Lá em Êxodo 32, de 9 a 14, se você quiser depois dar uma conferida, Moisés estava no monte com Deus, certo? Estava lá para receber as tábuas da lei. Enquanto isso, lá embaixo, o que acontecia? O povo estava adorando o bezerro de ouro. Curiosamente, com uma postura um tanto quanto constrangedora de Arão, né? Porque Arão ficou meio responsável por aquilo tudo. Ele recebeu lá o desejo do povo de construir e fazer, esculpir um bezerro de ouro. Ele meio não teve como administrar aquele conflito e o bezerro estava lá. Enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei do Senhor, o povo embaixo estava num grande pecado. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, não dá mais para manter isso. Eu vou fazer o meu juízo pesar sobre esse povo. Vou matar toda essa geração pecaminosa e corrupta e vou fazer de você uma nova nação. Olha que proposta sedutora, hein? Para Moisés. O que Moisés diz? Senhor, esse é o teu povo. Senhor, tem misericórdia deles. Senhor, perdoa esse pecado. Senhor, o que os outros povos vão dizer de ti? Olha que interessante. E até, meus irmãos e minhas irmãs, não sei se você concorda, porque se Abraão, ele defendeu o povo diante de Deus, 50, 40, 30, 20, 10, você pode dizer, pô, esse cara, ele está argumentando com Deus, concorda? Ok? No entanto, meus irmãos, Moisés também não se fez rogado, falou: Senhor, não faça isso. Senhor, não cometa isso. Senhor, não, é o teu povo. Sabe, meus irmãos, é preciso que a igreja tenha a coragem de se apaixonar pelos pecadores. Só corre esse risco aquele que tem paixão pelo pecador. Moisés, meus irmãos, poderia, digamos assim, sem nenhuma dificuldade, ok?
ele poderia sem nenhuma outra consequência dizer: Senhor, ok, a tua vontade, que ela seja feita, é justo, eles pecaram, que assim se estabeleça, que venha o teu juízo, e que eu, Senhor, teu servo, que seja alguém que possa dar início a uma nova geração do teu povo. Moisés não aceitou aquela situação. Meus irmãos, para nos colocarmos na brecha, para protegermos as pessoas, para podermos nos preocupar com a salvação de pessoas, é preciso ter persistência. Não é fácil, meus irmãos, lutar contra toda essa circunstância que aí está. É preciso fazer que nem Abraão, não desistir em momento algum das pessoas. Mas é preciso fazer também que nem Moisés, meus irmãos, ter paixão por elas, não abdicar delas, não desistir delas. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, correr risco para que elas possam ser salvas. Jesus fez isso muitas vezes. Jesus, ele foi sempre estigmatizado porque ele vivia onde, meus irmãos? Entre os pecadores. Aí chamavam ele de, curioso, né? De beberrão, de glutão, até chamaram Jesus de Beelzebu. Você lembra disso? Ele faz esses milagres porque ele é o maioral dos demônios, ele é Beelzebu. E Jesus, meus irmãos, não que ele fosse pedra de tropeço, ou que ele não tivesse cuidado com o que as pessoas pudessem pensar dele, mas isso jamais o impediu de ser alguém que queria interceder pelo povo, queria tampar os muros, queria ser alguém que se colocasse na brecha, queria ser alguém que seria o intercessor e o protetor do povo. Jesus jamais abdicou de ser alguém que defendesse aquelas pessoas. É preciso, minhas irmãs e meus irmãos, ter persistência para se colocar na brecha. É preciso ter, meus irmãos, paixão, e minhas irmãs, para tapar os buracos do muro, para estarmos atendendo e acolhendo as pessoas. Mas eu queria trazer um derradeiro exemplo de alguém como Abraão, de alguém como Moisés, que teve a coragem de se colocar como alguém que estivesse na brecha do muro e tampando os buracos do muro. Eu queria falar de Neemias, né? Aí já no outro ambiente, porque aqui no texto de Ezequiel, o povo estava na antevéspera de ir para a Babilônia. Agora Neemias, o povo já está lá, Neemias tem um cargo seguro, ele tem a sua rotina tranquila, apesar dele ser judeu, dominado, né, pelo povo da Babilônia, mas ele tinha a sua vida estabelecida, ele tinha uma vida confortável na corte do rei, ele não tinha problemas, a vida dele podia seguir normalmente, sem nenhuma dificuldade. No entanto, Neemias, meus irmãos, ele chorava, porque ele percebia que o povo dele estava cativo na Babilônia e que Jerusalém estava arrasada e que era preciso viver esse momento de resgate. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, talvez seja o grande desafio nosso de querermos tampar os buracos dos muros e de querermos ser aquele que se coloca nas brechas, é o conforto que a vida pode nos trazer. É interessante como é que Neemias ele percebe que ele pode ser um veículo na transformação dessa realidade. Sabe, meus irmãos, quando nós tomamos essa medida, nós percebemos que Deus nos vocaciona para sermos aqueles que estarão entre a brecha para proteger o povo. E sabe, minha irmã e meu irmão, esse alguém foi Cristo Jesus, que olhou para mim, que olhou para você,
viu aquilo que nós éramos, viu aquilo que somos, identificou a nossa vida miserável, a nossa vida de pecado, e Ele se dispôs a tampar esse buraco com a cruz do Calvário. Porque só assim, meus irmãos, nós podemos viver a nova experiência de uma nova criatura, de pessoas que podem andar de maneira livre e liberta. Sabe, minha querida igreja presbiteriana de Botafogo, para que nós estejamos na brecha, tampando os buracos do muro, é preciso ter persistência. Não desistir. É preciso, nesse contexto, experimentarmos essa experiência de sermos apaixonados pelas pessoas, não desistirmos delas, mas é fazermos que nem Neemias, e fazermos que nem Jesus, nós resgatarmos um sentimento de pertencimento. Porque, irmãos, não podemos viver um mundo onde nós estamos distante das pessoas. Nós somos o sal e a luz do mundo. Nós estamos no mundo para sermos sal e luz. E é nesse contexto, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus chega ao nosso coração. E aí, eu queria retomar aquela pergunta que fiz no início da reflexão. Deus está procurando alguém para ficar na brecha, diz o profeta. Ele não encontrou nos sacerdotes, ele não encontrou nos profetas da sua época e não encontrou nos príncipes. E a pergunta que eu queria que você levasse para segunda-feira: você gostaria de ser esse alguém intercessor? Você gostaria esse alguém que se coloca como protetor do povo? Você quer ser aquele que quer tampar os buracos do muro? É essa a sua vocação? É esse o seu desejo? É essa a sua missão? O texto diz: não encontrei ninguém que se dispusesse a tampar as brechas e fechar os buracos do muro. Sabe, meu irmão e minha irmã, que nós sejamos, temos sido ao longo de 118 anos, mas que esse desejo se coloque mais uma vez no nosso coração, como aqueles que não ficam indiferentes, mas que se dispõem, se disponibilizam para serem os protetores dessas pessoas, os cuidadores dessas pessoas. Que nós possamos, como igreja do Senhor, não estarmos indiferentes à nossa vocação. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém.